Fala, meu bonito! Estamos de volta para dar mais dois passos em direção ao fim dessa aula de República Nova. Coloquei na sua tela já para começar assim, um clima festivo aqui com o professor Wesley. Para você que é meu considerado, tá aí, ó. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, o grande embate de 1994, vencido por quem? Por ele, Fernando Henrique Cardoso, ganha no primeiro turno, amparado no sucesso do Plano Real. Ok? Você se lembra da nossa última aula? Nós falamos sobre o Plano Real e sobre todo aquele processo ali de estabilização monetária e de vitória sobre a inflação. E aí, queridão, Fernando Henrique assume o governo do Brasil em 1995, tá? E vai ganhar no primeiro turno contra o Lula. E no discurso do Fernando Henrique, ele já manda logo uma pedrada para a galera, dizendo assim: olha, vou encerrar a era varguista no Brasil. Caraca, hein, maluco? O sujeito já chega dizendo que vai mudar a maneira como o Estado brasileiro estava organizado desde a era Vargas. Ou seja, a ideia do Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique é marcado de maneira muito profunda pela estabilização monetária alcançada pelo real, mas também por uma agenda que vai ser chamada de agenda neoliberal, com aquela ideia fixa de diminuir o Estado, de um Estado mais enxuto, de um Estado que esteja menos presente, de uma intervenção estatal muito menor. Então, o primeiro governo FHC, e se eu estou falando que é o primeiro, é porque terá o segundo, você já sabe que vai ter as seguintes características. Ó, reformas econômicas vai ser marcado muito profundamente pela, pelo processo de privatizações, tá? Então, nós vamos precisar privatizar as estatais, vamos ter uma reforma constitucional importante, vai mexer aí com a área de petróleo, de telecomunicações, por exemplo. A Petrobras não foi privatizada, mas ela perdeu o monopólio de exploração do petróleo, tá ligado? Nós teremos também alterações e mudanças nas leis trabalhistas, teremos alterações do INSS. Então, haverá uma série de mudanças e de alterações que acontecem aqui no governo FHC. Tá? Em 1997, nós vamos ter uma emenda constitucional possibilitando a reeleição. A Constituição dizia que a gente não podia ter reeleição no Brasil, mas o nosso amigo Fernando Henrique Cardoso consegue ali aprovar uma emenda, e há quem diga que boa parte dessa emenda foi comprada com a grana advinda das privatizações, tá? Então, esse modelo de um Estado menor, mais enxuto, vai ser promulgada uma lei que chama Lei de Concessões. A Lei de Concessões era um sistema em que permitia, primeiro, a privatização de empresas públicas, mas também não só a privatização, mas nós teríamos, a partir de agora, uma parceria privada-pública. Por exemplo, ao invés da gente, ao invés de nós privatizarmos as rodovias, a gente concedia o direito de uma empresa cobrar pedágio e usar aquela rodovia, mas ela continuava sendo do Estado. As ferrovias, a mesma coisa. Então, há uma lei que abre a possibilidade do investimento privado e da participação privada no capital, no fornecimento de setores, na atuação de setores que antes só eram da iniciativa pública. Cara, isso aqui vai dar muito pano para manga, por quê? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e aí eu coloquei esse quadrinho para você me acompanhar, para você poder tirar um print maneiro aí, entender por que que tem uma galera que é contra e uma galera que é a favor. Então, vamos lá. A galera que era a favor da privatização dizia o seguinte: olha, alguns setores muito importantes da infraestrutura do Brasil seriam modernizados, porque o Estado gere muito mal. Há quem diga que se colocarem o governo para administrar o deserto do Saara, em muito pouco tempo faltaria areia. Essa
É a ideia que dizem por aí. Então, há setores. E aí, aqui, o grande sucesso, o grande símbolo dessas privatizações do sucesso são os meios de telecomunicação. Cara, presta atenção. Quando eu era garoto, tinha um negócio que chamava orelhão. Você não conhece isso, mas tinha um negócio que chamava orelhão. E o orelhão era um telefone público onde as pessoas iam fazer seus telefonemas. Na rua onde eu morava, nós tínhamos um orelhão que ficava no Bar do Nando. E aquele orelhão era usado por toda a vizinhança. Então, o parente lá de Carangola ligava pro orelhão e aí avisava o Nando mandava chamar minha mãe lá na nossa casa e a gente ficava lá esperando. Era uma disputa enorme para os comércios pagavam propina. Você acha que propina era coisa nova, né? Não, antiga. Os comércios pagavam propina para que se instalassem orelhões na frente dos seus pontos comerciais, para que tivesse movimento ali. Linhas telefônicas demoravam anos para serem disponibilizadas e valiam verdadeiras absurdos. Por exemplo, eu conheço gente que trocou carros populares, naquela época era o Fusquinha, mas, inclusive, Fusquinha que foi ressuscitado pelo Itamar, eu não falei na aula lá, né? Mas o nosso amigo do Pet de Ouro ressuscitou o Fusquinha. Mas tinha gente que trocava, é como se você trocasse hoje um Onix em uma linha telefônica. Com o advento da privatização dessas redes de comunicação, é, foi muito mais, foi popularizado. Então, se tornou uma coisa comum. Qualquer um podia ter uma linha de telefone em casa. A concorrência foi aberta. Então, esse processo dizia-se que era o símbolo do que podia estar dando certo. Então, nós vamos ter aí uma modernização. As estatais vendidas deixariam também de ser cabide de emprego. Então, todas essas empresas estatais eram usadas como mão de obra, né? Como moeda de troca política, né? E o acesso da população aos serviços prestados por essa empresa seria ampliado. E aí está o exemplo das telecomunicações. Então, esse era o que dizia a galera: olha, dá prejuízo, dizia assim, é cabide de emprego, não funciona direito, vamos privatizar isso aí. E quem era contra? Quem era contra dizia o seguinte: ó, as empresas estão sendo vendidas a um preço de banana. Então a gente vende as empresas, por exemplo, aí está na sua tela a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi vendida por um valor, por um preço que, segundo os críticos, nos 2 primeiros anos de funcionamento sob a iniciativa privada, o lucro obtido pela Vale pagou o que se foi investido. Ou seja, eu estava queimando o patrimônio público. A dívida pública também aumentou. Em 95, ela era de 31% do PIB. Em 2002, passou para 57%. PIB é toda a riqueza que um país produz. Estou dizendo para você que, de tudo que o Brasil produzia no início do governo Fernando Henrique, 31% era dívida. Agora era 52%. E, por fim, a qualidade dos serviços prestados pelas empresas piorou. O caso, por exemplo, das empresas de energia elétrica. As empresas de energia elétrica tiveram reclamações recordes. O governo Fernando Henrique vai enfrentar um apagão elétrico, racionamento de energia. Vai ser assim um momento de grande dificuldade para o país e os críticos do processo de privatização atribuíam essa crise elétrica à falta de investimentos promovidos pelas empresas que compraram esse serviço. Então, na visão desses críticos, você estatizar, você transformar o Estado num Estado pequeno, colocando na mão da iniciativa privada setores estratégicos, era um erro. Então, aqui eu tenho um governo, que é o governo Fernando Henrique, que vai ser marcado por esse processo de diminuição do Estado. Havia suspeitas também de que alguns grupos econômicos acabavam sendo favorecidos, ou seja, na hora de vender as empresas estatais, tinham grupos que tinham informações privilegiadas, que eram privilegiados, e inclusive havia a acusação de que aquela emenda, a emenda da reeleição, havia sido comprada com propina dada por essas empresas na hora de comprar essas estatais.
Fernando Henrique vai chegar em 1998, vai ser reeleito, tá? Ele vai obter a melhoria em alguns índices sociais. É no governo do Fernando Henrique que nós teremos o lançamento de vários programas sociais, que hoje virá no governo Lula vai virar Bolsa Família, depois vai virar no governo Bolsonaro Renda Brasil, mas era o Vale Gás, um conjunto de, de um conjunto de ações de melhoria das condições sociais, né? Nós vamos ter também, eu coloquei o Serra aí na sua tela, porque nós teremos um programa modelo no Brasil de combate à AIDS, tá? Nós vamos quebrar a patente dos remédios para tratamento de AIDS, né? A lei dos genéricos também, e quem era o ministro da Saúde era o José Serra, tá? Nós vamos ter também a lei das ONGs, então vamos ter aqui várias, várias leis, perdão, várias ONGs que se organizam aqui, e ONG é organização não governamental, né? Então nós temos a participação maior da sociedade civil em lugares onde o Estado tinha dificuldade de chegar. O José Serra vai surfar nessa onda e vai ser o candidato a sucessor do Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos ter também a aprovação da lei do audiovisual, que permitia a empresa destinar parte dos seus recursos, das suas dívidas, dos seus impostos para a produção cultural. Ele vai enfrentar uma crise no setor de energia elétrica, famoso apagão. Isso aqui vai fazer com que a popularidade de Fernando Henrique desabe, despenque. Ele também vai ter dificuldades, muitas dificuldades no cenário internacional. Cara, aqui nós vamos ter crise da Rússia, crise da Argentina, crise do México, tá ligado? Assim, é um momento conturbado. Fernando Henrique, no seu segundo mandato, passa por problemas muito grandes. Se você quiser lembrar, foi em 11 de setembro de 2001, né, a queda das Torres Gêmeas, os atentados terroristas dos Estados Unidos. Então, assim, foram anos de profunda turbulência internacional, tá? E aí, cara, o governo teve que assinar um acordo com o Fundo Monetário Internacional que fez com que as taxas de juros aqui fossem aumentadas, a produção, a atividade econômica do Brasil que já estava sofrendo com apagão, já estava sofrendo com as crises econômicas mundiais, leva uma pancada aqui com esse acordo do FMI. Isso leva o Fernando Henrique a deixar o governo com índice de aprovação de 23%. Cara, é uma das maiores taxas de rejeição da história. E aí ele não consegue eleger o José Serra, né, o seu sucessor. Nas eleições, então, de 2002, vai ser eleito o presidente Lula. Está aqui, ó, a posse do Lula, olha aí. Esse cara aqui, José de Alencar, e esse aqui, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula que disputava a sua primeira, segunda, terceira, quarta eleição à presidência. O governo Lula, primeiro governo Lula, sobretudo 2003, 2006, vai ser marcado por dois momentos distintos. Primeiro, o Lula mantém a política econômica do Fernando Henrique. É nomeado um sujeito que chama Henrique Meirelles, para a presidência do Banco Central. Engraçado que o Henrique Meirelles está para ser. Eu estou gravando essa aula em 2022, e o Henrique Meirelles está cotado para ser ministro da Economia do terceiro governo Lula. As eleições foram há 4 dias atrás. O Lula venceu por 50,9%, e o Henrique Meirelles lá. E o Henrique Meirelles sempre foi visto pelo mercado como um sujeito neoliberal. Então, o Lula, no início, vai sofrer grandes críticas, fortes críticas, por manter essa política, mas, por outro lado, ele cria e reformula programas sociais. Então, ele vai colocar ali o Fome Zero, ele vai colocar o Bolsa Família, que vai ser criado em 2003, que era a concessão de uma renda mínima para famílias carentes, né? Na política externa, o Lula vai viajar muito, faziam até esquetes, cara, chamando assim, olha o Lula indo, olha o Lula vindo, porque o Lula fez muitas viagens internacionais
E na política externa, ele acaba conseguindo colocar o Brasil no G20, vai ampliar relações diplomáticas do Brasil, vai ter relações com países da África e do Oriente Médio que vão lhe render também muitas críticas, porque ele vai acabar atando relações muito próximas com figuras ditatoriais daquelas regiões. Vai começar uma campanha de inclusão do Brasil no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. O Brasil vai participar de uma missão de paz lá, lá no Haiti. Então, o Brasil, no governo Lula, vai, no primeiro mandato, tem uma política econômica muito parecida com a do Fernando Henrique, o início de implementações de programas sociais, mas a partir de 2007, na verdade, a partir de 2006, começa uma série de denúncias de corrupção, uma avalanche de denúncias que, num processo de corrupção chamado mensalão, que seria o desvio de recursos públicos para pagar, para comprar a base aliada do governo no Senado. Então, o governo precisava de aprovar as leis, havia desvio de verbas de várias estatais, e esse desvio de verbas de várias estatais eram transferidos para parlamentares. Vai ter um sujeito que chama Roberto Jefferson, um deputado do PTB, que vai denunciar que recebia grana. E aí vai envolver várias figuras muito próximas do presidente Lula. Palocci, né? Antônio Palocci, que era o ministro da Fazenda, José Dirceu, que era ministro da Casa Civil, José Genuíno, que era o presidente do PT, Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT. Uma série de figuras próximas ao Lula acabam sendo cooptadas, sendo envolvidas nesse processo. Mas isso não impede que o Lula seja eleito em 2007, na verdade 2006, né? Quando ele vai derrotar o Geraldo Alckmin no segundo turno. Então vai ter primeiro turno, segundo turno. No segundo governo Lula, ele vai criar um programa que chama PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para investir em infraestrutura. E também o Lula, que vai trazer de volta agora esse modelo varguista, que foi abandonado pelo Fernando Henrique, vai ter, durante o seu governo, a descoberta de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que é o pré-sal. E aí essa ideia do pré-sal, da exploração do pré-sal, da nacionalização do pré-sal, toda essa ideia acaba trazendo uma, uma popularidade nova. Em 2008, a gente tem uma crise financeira muito severa. Para que o Brasil não tivesse ou não sofresse tantos efeitos dessa crise, há uma política de oferta de crédito. Então, nós teremos uma oferta de crédito muito acentuada nos 2 últimos anos do governo Lula, o que leva ao endividamento da população, mas a um crescimento da economia. Então, a gente baixa a IPI da linha branca, então, carro não pagava IPI, que a gente chama de desoneração de impostos, né? Geladeira, fogão, lava-louça. Então, há uma sensação de que realmente a crise não havia chegado no Brasil. No entanto, novas denúncias de corrupção aparecem. Nós teremos uma conjunto de denúncias que chama Petrolão. Vai ser desencadeada uma operação que chama Operação Lava Jato, e essa operação acaba associando vários integrantes do Congresso que faziam a base do governo, vários integrantes do staff do governo, ministros, e inclusive o próprio presidente Lula, a desvios e corrupção relacionada à Petrobras. E aí nós teremos governadores, como o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nós teremos ex-integrantes da cúpula do governo, nós teremos muitas personalidades, muitas figuras envolvidas nesse processo, que acabam tirando um pouco da popularidade. Mesmo com reflexos da crise financeira que vem em 2018, mesmo com as denúncias de corrupção, o Lula termina o seu governo com um índice de aprovação muito alto, o que faz com que ele consiga eleger a sua sucessora
até então pouco conhecida, Dilma Rousseff, para a sua sucessão presidencial. O Lula teve no governo dele, então, em 2010, com alto índice de aprovação, com denúncias de corrupção muito severas, com índices sociais muito elevados. Então, a pobreza, o desemprego, a miséria no Brasil alcançaram níveis muito baixos, mas ele deixa para a sua sucessora uma herança de dívida pública alta, de contas públicas desajustadas e desestabilizadas, associada a uma condição do mundo que, pós-crise de 2008, vão ser condições muito severas e muito atípicas. Então, as condições favoráveis que o Lula teve no seu primeiro mandato e segundo mandato, com preço de petróleo e das questões do agronegócio muito alta, com crédito farto, a Dilma vai receber uma condição muito diferente. Mas sobre o governo Dilma Rousseff, nós vamos falar na próxima aula, ok? Então, alegria ter você comigo. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo, um abraço e a gente se vê por aí. Sucesso para você e fique com Deus. Tchau, tchau.